tempo aqui em julho fecha perto e toda a mágica do sol resiste até as primeiras paradas dos primeiros toróis, dos marrecos a sóis, dos laguinhos que enfeitam as estradas, dos primeiros trovões, dos relâmpagos e sons na minha canção pra ti. Em agosto eu viro cobra grande, sou veneno e boto cor de sangue. Teu sentido, teu gemido, minha música poeira, teu pedaço roraneira. O tempo aqui em julho fecha perto. Meu amigo, minha amiga, tá começando aqui no canal 2.1 com transmissão simultânea na sua rádio 95,9 FM. Minha gente, tá começando o seu programa de cultura Cruviana Universitária, meu amigo, minha amiga, o seu programa de cultura Cultura de Roraima, minha gente, apresentado aqui por mim, este cabrinha Chesco Alves. E eu quero saudar aí você, meu amigo do Pintolândia, que tá se balançando aí na sua rede, ou tá ouvindo aí a rádio 95,9 FM. Esse é o seu programa de cultura, minha gente. Roraima, terra de Macunaíma. Eu quero começar aqui saudando o nosso queridíssimo Alisson Christian. Bem-vindo, meu amigo. Chicão, prazer te ver, mano. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é sempre bom poder estar aqui. E fazia tempo, né? Eu acho que estava demorando a minha volta já. Já estava demorando. Maravilha! E quero saudar também aqui o escritor, político e palestrante Quinho Correia. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui com o Alisson, amigão, você também, Tiesco. E estou feliz de estar aqui, a gente poder criar um ambiente de debate, de conversa bacana, porque o nosso público merece aí. Nossa, maravilha. Hoje vai ser bem interessante esse Cruviana. Com certeza. Minha gente, vocês conhecem o Alisson Christian, né? Mas vai que tem alguém aí que ainda está, enfim, na perspectiva do segredo. Então vamos revelar mais uma vez aqui. Alisson Christian tem 35 anos de carreira e é um dos grandes intérpretes da música amazônica. A sua trajetória começou ainda na adolescência, participando de festivais como o FEMU, onde conquistou o reconhecimento como melhor intérprete. Ao longo da carreira, ele se apresentou em diversos estados brasileiros, sempre valorizando compositores e poetas da Amazônia. Dono de um repertório romântico e sensível, Alisson segue encantando plateias com shows que vão do intimista, voz e violão, a grandes produções. Meu amigo, minha amiga, Alisson, é uma alegria ter você aqui novamente no Cruviana. E, cara, quando tu pensa nessa caminhada, carreira, como é que é isso pra ti? Caminhada ou carreira? É caminhada, né? É o que para muitas vezes não passa de uma carreira medíocre, né? Uhum. É triste poder iniciar a minha fala num momento tão feliz de estar aqui com vocês assim, mas a gente vive realmente, eu falo particularmente da minha história, com uma história que se confunde com a história desse Estado. Na primeira campanha política, eu já estava lá cantando, e eu era apenas um garoto de 11 anos, cheio de sonhos, iniciando e vendo que, muitas vezes, ao longo desses 35 anos de carreira, muitos desses políticos que hoje ainda fazem parte desse cenário garantiram até a 15ª geração deles de ricos, e nós ainda tendo que pleitear um cachezinho num show popular do evento do governo do estado de Roraima ou da prefeitura. Entende a profundidade do lance? Nossa. Então, assim, eu, ao longo da minha trajetória, o que eu posso afirmar é que tudo foi graças à continuidade, a eu poder ter descoberto muito cedo o que eu já gostaria de fazer e venho fazendo até hoje. Entende? Então, para trás, nem para dar impulso, eu não tenho outra alternativa. O Alisson, não abriu uma lojinha, uma conveniência, ele não virou um
um doutor, né? A minha faculdade é musical. E, dado esse conceito de felicidade, muitos realmente passam uma vida e não fazem necessariamente o que gostam. Então, sucesso eu sempre tive, entende? Coisa boa. E aí, mano, é só eu que posso avaliar o tanto foi que eu tive que carregar aqui nessas costas, sabe? O tanto de calo que eu tenho na cabeça dos meus dedos por tocar esse violão durante 35 anos de história. Hoje eu estou numa situação em que eu penso muito bem antes de aceitar um convite ou de tocar em algum lugar. Às vezes eu vou lá pelos 300 contos, mas muitas vezes 5 mil não vai pagar. Entendeu? Então, graças a Deus, eu tenho assim hoje uma consciência de que tudo foi graças à minha determinação, tudo foi graças às pessoas que puderam estar torcendo por mim e que até hoje ainda me valorizam. Porque, contudo, nessa coisa de desvalorização do nosso lugar, partindo desses que são os grandes responsáveis por gerir e fazer as nossas vidas serem melhor, a grande sociedade me abraçou e, no meu estado, eu sou um verdadeiro ídolo. Nossa, graças a Deus, entendeu? É lindo, é isso. É conceito de felicidade. Então, há uma leveza no meu ser que foi com muito custo, sabe, Chesco? Né? Desde tudo na minha vida, que quem conhece bem sabe da profundidade que eu estou falando, das coisas do pessoal, né? E que não me anulou e que não me definiu. Então, acho que qualquer coisa nesse aspecto vem a ser até mesmo covardia, sabe? Se quiserem querer valorizar o que não se pode e não se deve valorizar, a não ser a melhor parte de mim. Nossa, nessa história. Maravilhoso. Alisson, que maravilha. Tua fala potente. Essa fala manifesto, né? Fala que, nossa, traz tantas coisas pra gente aqui no Cruviana. E quem é Quinho Correia? Nossa, ele é escritor, político e palestrante reconhecido pelo seu trabalho na prevenção às drogas. Ao longo da carreira, já realizou centenas de palestras em instituições públicas e privadas, sempre levando sua voz de conscientização. Em 2010, ele recebeu o certificado de honra ao mérito da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, reconhecimento dado a grandes nomes no combate ao narcotráfico. Roraimense, com mais de 10 anos de experiência no serviço público, Quinho é referência na luta contra a dependência química na região norte. Bem-vindo, Quinho. Obrigado. Nossa, estou feliz de estar aqui com vocês e a gente poder conversar sobre isso abertamente aqui para todo mundo, né? Nossa, Quinho, eu quero começar te perguntando como é que é essa coisa do palestrante, centenas de palestras em instituições públicas e privadas. Como é que é isso quando tu olha para essa narrativa de falar desse tema que se desdobra em tantos outros temas da vida social, da realidade, enfim, nossa. Na verdade, isso que a sociedade tentou durante muitos anos mascarar isso, né? Tampar o sol com a peneira, essa é a palavra correta, mas está à tona para todo mundo ver isso, né? Então, é claro que eu passei por essa situação também, eu senti na pele o que é isso, entendeu? Então, através desse despertar, no sentido de vida, de caminhada, até essas palavras que o Alisson colocou, que é a questão da caminhada, né? Entendeu? Eu sempre digo que na vida, a vida não é uma chegada, né? A vida ela é um processo ali, né? Ela é uma jornada, na verdade, né? Não é uma chegada, é uma jornada, é um caminho que você vai, ao mesmo tempo ali, uma hora você cai, você levanta, você segue, você anda, você se firma. Sim. Né? Então, assim, diante de tudo isso aí, esse trabalho foi realizado através justamente da minha percepção de ajudar as pessoas, estender a mão para aqueles que precisam, né? Eu vi muita gente perder a vida por causa disso. Para você ter uma ideia, eu já fui em muitos velórios, entendeu? Eu fiz um trabalho na SENGES, que é a Secretaria de Gestão Social do município. Durante 11 anos trabalhei lá, trabalhei no Projeto Crescer. Nossa. Montei um grupo no Projeto Crescer, porque nós identificamos que dentro do Projeto Crescer o problema maior era a questão da droga. Muitos jovens envolvidos com droga. Existiam as oficinas, só que dentro das oficinas estava usando droga lá dentro. Dentro das oficinas? Dentro das oficinas. Então, eu fui chamado como uma pessoa para tentar não resolver o problema, porque esse é um problema que você não consegue resolver. Estrutural, né? Mas você pode amenizar um pouco aquilo ali, né? Inclusive, eu montei um grupo chamado NADQ, que é Núcleo de Assistência ao Dependente Químico. Eu não sei se esse grupo ainda perdura na prefeitura, né?
mas eu trabalhei lá, instituímos esse grupo e fizemos um grupo de reuniões com eles que eram periódicas, segunda, quarta e sexta, e eles vinham participar, né? Então eu dava palestra ali para aquilo que a sociedade diz que é lixo, aquilo que a sociedade rejeita, aquilo que a sociedade diz não, entendeu? Então eu só trabalhava com pessoas que eram à margem da sociedade mesmo, né? E até hoje trabalho dessa forma também, né? Nossa, que Mas mais maravilha. focado na questão da prevenção, Sim. né? Mais focado na questão da prevenção agora e da recuperação em alguns casos, porque pelo fato de eu me tornar uma referência nesse sentido, então muitas famílias me procuram também. Né, perguntam, né, poxa, aqui a gente precisa de uma internação, meu filho está passando por isso, meu filho não consegue mais sair de casa, meu filho já vendeu tudo, meu filho já perdeu tudo, e a gente queria uma ajuda, aí eu dou uma orientação para essa pessoa. Nossa, que bacana, que legal. Acho que muito de uma perspectiva também testemunhal, né? A partir Sim. da experiência de vida, de superação, de mudança, né? De um outro encontro. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu acho que é até um pouco polêmica também, mas eu acho que a nossa função aqui enquanto apresentador, enquanto palestrante, enquanto, enfim, mediador social também, a partir da universidade existe ainda um medo da sociedade de se defrontar com um debate mais aberto, em espaços convencionais, formais, informais, sobre as drogas? Existe sim, né? A gente, apesar de que mudou um pouco isso, entendeu, Tisco? Mudou porque a dependência química, ela entrou numa classificação como doença mesmo, entendeu? Em alguns aspectos. Então, mudou um pouco isso por causa da questão, a ciência comprovou isso, então você vê que agora praticamente as pessoas elas podem recorrer mais à questão medicamental também em alguns aspectos, né? Mas ainda existe uma certa rejeição nesse sentido, né? Eu lembro que eu botei, depois nós vamos falar um pouco sobre esse livro, Sim. mas eu botei o título Príncipe dos Drogados, que é justamente para dar um impacto. E as pessoas olham e dizem, mas drogado tem príncipe, drogado tem, né, alguém que se enalteça por isso. Na verdade, não é essa a pegada é a questão de dizer que existe pessoas que estão lutando em relação a isso, entendeu? Existem pessoas que podem se tornar referenciais em relação a isso, não referencial no sentido de que não vai errar, Sim. de que não vai passar por alguma situação, mas um referencial no sentido de que pode estender a mão, pode ser mais humano em relação ao outro, entendeu? Porque hoje você vê uma desumanidade total. Nossa, que Né? interessante. Uma desumanidade total. Eu sempre faço um desafio para as pessoas quando eu estou dando palestra. Tira 15 minutos do teu tempo, 15 minutos do teu tempo e conversa com um mendigo. Que as pessoas chamam de mendigo, que está caído no chão Está em ali. situação de rua, situação né? de rua. Você vai descobrir que ele teve uma família, Nossa. você vai descobrir que ele foi um bom profissional, você vai descobrir que, na maioria das vezes, ele é hiperinteligente, porque o dependente químico ele tem uma capacidade mental diferenciada dos outros. Qual é o problema dele? É porque ele canaliza tudo isso para a questão da droga. Ele chegou no momento que a droga ela se tornou praticamente a maneira dele de viver. Entendeu? Então, esse já é um estágio praticamente final, se a gente pode se dizer assim, porque eu não acredito no final. Eu acredito no fundo de poço. O fundo do poço não é o fim. Não, Ele pode ser o começo. Interessante, Né? que bacana. Meu amigo, minha amiga, não sai daí. Esse é o Cruviano Universitário, esse é o programa de cultura de Roraima. Hoje um papo, um assunto muito importante para a gente, para a sociedade. Vamos terminar esse bloco com mais Alisson Christian aqui com a gente. Quando te vi, cara, foi o fim do deserto em minha cara e o coração em mim, feito arma que dispara o tiro assim. Ao ver-te flor tão rara no chão de cetim, ternura morena que separa os meus pés do chão. Imagem qualquer não se compara, nem qualquer emoção. Trago em meu pinho, cara, essa canção, coisa que jamais sonhara, mas essa visão tornou minha vida tão clara e minha aflição. Agora é ver-te perto, cara, dentro em meu coração.
95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. E pra que tu foi plantado? E pra que tu foi plantada? Pra invadir a nossa mesa e abastar a nossa casa. Teu destino foi traçado pelas mãos da mãe do mato, mãos predadas de uma deusa, mãos de toque abençoado. Yeah, yeah. És a fruta que alimenta a paixão do nosso povo, macho fêmea das doceiras, onde Oxó se faz seu posto. A mais magra das palmeiras, mas mulher do sangue grosso e homem do sangue basto, tu te entrega até o caroço. É uma música longa, Chico. Tu quer que eu termine? Agora que eu lembrei, era pra ser curtinha, né? Era pra ser curtinha. Maravilhoso, minha gente. Deixa rolar, né? Deixa rolar. Deixa rolar. E voltamos com o Cruziano Universitária, meu amigo, minha amiga, o seu programa de cultura, Cultura de Roraima. Hoje eu converso aqui com o queridíssimo Alisson Christian, que já é sócio desse programa, minha gente. E falo também aqui com o escritor, palestrante, Quinho Correia. Quinho, no bloco anterior a gente, né, já foi falando várias coisas e tal desse processo todo. Eu quero falar um pouco do teu livro, né? Esse livro aqui com um título muito chamativo, né, chamado Príncipe dos Drogados. Pega aqui, Lacerda, vamos pegar aqui a capa desse livro. Fala pra gente de que trata essa narrativa. Esse livro eu escrevi, ele está com uns 2 anos e meio, que eu escrevi ele, e eu conto a história de pessoas que passaram pela dependência química, né? Já é meu trabalho em si, né? Aquelas pessoas que permitiram. Se eu fosse escrever mesmo, ia dar um livro aí de umas 300 páginas, né? Porque é muita gente que passou comigo. Mas essas histórias aí são pessoas que permitiram que eu contasse as histórias delas, inclusive botaram até a foto delas aí mesmo para identificar quem são, né? Então são histórias reais de pessoas que superaram seus limites, suas dificuldades, né? Seus traumas, suas perdas, entendeu? Porque, na verdade, eu sempre costumo dizer o seguinte, que a droga é só um detalhe, se a gente for avaliar, entendeu? Na verdade, é o que leva a pessoa até isso, entendeu? E aí tem muitas outras coisas aí, isso é um material riquíssimo, sabe, de conhecimento, de experiências de vida, de depoimento de pessoas, entendeu? E eu coloquei esse título Príncipe, sim, que é justamente para dar esse impacto mesmo, né? As pessoas começaram a se questionar, né? Pô, mas... porque às vezes essa palavra drogado é uma palavra muito forte que se usa, né? O cara é um drogado, né? E antigamente... eu botei minha foto bem na capa mesmo, que é justamente para quebrar essa questão da vergonha e do preconceito, né? Porque há 15 anos atrás eu fui talvez um dos primeiros a dar entrevista na TV Roraima, dar minha cara a tapa mesmo, dizer que eu tinha a dificuldade da dependência química, que eu estava lutando, entendeu? Porque as famílias sentem muita vergonha de dizer que tem um dependente químico em casa. Eu sempre costumo dizer que é como se fosse uma lepra. Naquele tempo os leprosos eles eram excluídos, né? Eles eram colocados de lado na sociedade porque não se convivia no meio das pessoas com medo de se contaminar, fazer todo aquele tipo de coisa, né? E o dependente químico, os dependentes químicos aqui, não vitimizando, né? Eu nunca vitimizei ninguém, nunca entrei nesse processo de vitimização, porque o meu trabalho é justamente pelo contrário, é motivar a pessoa a reagir, é motivar a pessoa a dar a volta por cima, né? Inclusive, até dando uma palestra mais vezes para eles, eu disse o seguinte, eu digo, olha, a diferença de mim para o Roberto Justo, no aprendiz, não tinha um aprendiz? Sim. É que o Roberto Justus, todos aqueles que estão lá têm que provar para ele que são bons. Eu é o contrário, eu tenho que provar para vocês que vocês são bons, que vocês conseguem, que é o mais difícil, bacana. Entendeu? Que é o mais difícil é você destravar a mente de uma pessoa que ela vive dentro de uma situação ali que ela não consegue se libertar. Então,
Aí tem todo esse processo, é uma gama de conhecimento esse livro. Eu quero reforçar aquilo que o Alisson falou, a questão da valorização da cultura, porque eu entro nesse processo da questão da cultura também, porque é um livro, é literatura, e realmente falta das nossas autoridades, sabe, esse despertamento, esse entendimento, entendeu? Que precisa os autores daqui, os escritores, os artistas serem muito mais valorizados propriamente do que, às vezes, até esses que vêm um pouco de fora. Eu não sou contra vir, mas eu bato muito forte na questão da crítica em relação a isso, porque, igual uma vez aconteceu uma situação, veio um cara de fora para dar uma palestra aqui, né? Ficou no melhor hotel, ganhou o melhor cachê que tinha, e um amigo meu que era palestrante falou para mim que, sem nenhuma modéstia, eu dou palestra melhor do que esse cara. Interessante. Entendeu? E o cara ganhou um dinheirão, e moral da história, ainda saiu falando mal de Roraima e de Boa Vista. Então, assim, eu acho que precisa essas autoridades entenderem que tem pessoas de qualidade aqui. Tem pessoas que têm disposição de dar o seu melhor também, entendeu? Olha um livro desse aí, que está na sua mão. Um livro desse era para ser adotado numa escola. Nas escolas de todo o estado, entendeu? Para debate, para discussão, entendeu? Falar abertamente sobre as drogas. O que você pensa, garoto? Como é que você reage em relação a isso? Sabe, deixar as pessoas à vontade para falar o que pensam, o que entende sobre essa questão da droga. Então, a gente vê que as nossas autoridades são muito tímidas em relação a isso ainda, entendeu? Falta a disposição de investimento também. Esse material que está na sua mão, só para você ter uma ideia, é um material independente. Não tem editora, né? Não tem... É preciso uma agenda mais clara e política, de fato, comprometida com o processo educacional. E por falar em escola, Alisson, vamos falar do teu projeto, que é lindo, acompanhe nas redes sociais, é um projeto que já tem uma estrada, uma caminhada, né? Que é o Recreio Musical. Como é que está sendo esse momento para ti? Está sendo assim maravilhoso, Chico, porque o projeto Recreio Musical, eu digo que ele é uma atitude comportamental de um artista que sempre foi um cara amigo, parceiro da escola, e entendendo esse ambiente como mais oportuno dentro desse processo de formarmos uma consciência cidadã, né? Senso crítico, valorização, amor pelas coisas que são nossas, qualidade de vida, tudo isso envolve, né? A cultura vem como um instrumento preciso de transformação. A música, ela já vem para ser implementada nas escolas, porque é uma lei que já foi regulamentada. E então ela já é para fazer parte da grade curricular. Só por falta de mão de obra, de professores e tudo mais, ainda não está fazendo parte lá de igual com a matemática, por exemplo. Né? Então eu hoje venho comemorar 20 anos desse projeto, dessa minha atitude, ao ponto de poder estar sendo aprovado pela primeira vez nesse ano pelo programa Rouanet Norte do governo federal. O Recreio Musical foi aprovado em um edital nacional diretamente do Ministério da Cultura. Legal. Atendi 23 escolas, isso cantando manhã e tarde em cada escola, são 23 dobra. 46 escolas. Eu estou meio marcha lenta, né? Mas é isso. Eu toquei muito. Toquei muito. E eu estou assim, em turnê ainda, porque eu canto manhã e tarde escola, então dobra o número de apresentações. E, acima de tudo, fui em todos os municípios. Falamos para mais de 14 mil jovens, falando de cultura que realmente agrega valor ao intelecto do indivíduo, porque os conteúdos que se consomem hoje em dia não agrega nada, né? E assim a gente vai contra um rolo compressor, que é um TikTok da vida, que é um Quai, né? E esses conteúdos que é o que a juventude vem consumindo, e a gente vem com aquela função social, acima de tudo, de um artista preocupado com o lugar onde nasceu, principalmente de poder ainda estar aqui para ver pelas mãos dessa sociedade, né, que daqui a pouco eles é que estarão deliberando sobre as suas vidas e a vida de todos nós. E eu falo para eles que eles são muito importantes, né? Autoestima, sabe, Francisco? Mano, pós-pandemia, todos nós trazemos nossas sequelas, né? Nossas perdas. Tem jovem que perdeu pai e mãe, o Setembro Amarelo. O mês é o setembro, mas é uma constância de um ano inteiro de estar vigiando, né?
Quinho falou uma palavra que tão maravilhosa, entre tantas, a que me chamou muito a atenção, pela necessidade de humanização, né? Humanizar mesmo, de mãe, vem da palavra mãe, de a gente poder realmente mostrar que a gente se preocupa e, acima de tudo, poder dizer para eles que eles são importantes, que devem levantar essa autoestima, né, da sociedade jovem, porque a gente vê muita depressão hoje, sabe? Sentimentos que vêm do coração, né? As pessoas estão doentes da alma, cara. É um negócio assim que é preocupante, porque o alto índice de suicídio, né, com a juventude, e fora a questão, né, dos problemas do dia a dia, da vida. O pai, muitas vezes, não vai poder dar um iPhone 15 para um filho, jamais. E esse consumismo voraz faz com que essa juventude venha ter parâmetro de qualidade e de consumo que foge à nossa realidade. Sim. Entende? Então, vai a gente poder realmente educar para chamar atenção para o que eu acho que é fundamental nesse processo, que é um senso crítico. Pois, através do senso crítico, é que determina nossas escolhas. O que comer, o que vestir, o que beber, o que ouvir, que livro ler, que tipo de conversa ter e amizade, até mesmo o companheiro, a pessoa com quem você vai casar, muitas vezes. Você escolhe a dedo, não é com um senso crítico ali ferrenho. E aí chamar a atenção, poder falar, acima de tudo, nesse processo educacional, que todos nós, quanto cidadãos, nos envolvemos e devemos. O Quinho traz uma situação que é uma problemática de saúde pública, é uma questão de saúde pública. A gente vê que acabaram com o beiral, mas não acabaram com o problema social que se encontra lá do mesmo jeito. Não que eu quisesse que o beiral estivesse lá, não é isso. Eu sempre digo, desculpa te interromper, que tiraram o beiral de lá, mas não tiraram o beiral das pessoas. Não tiraram o beiral das pessoas, que a gente vê um problema continua social. Da mesma forma, pulverizaram pela cidade inteira, sabe? Um negócio que era ali. E assim, não é crítica, todo progresso ele é necessário. Mas eu penso que tem que ter um mínimo de comprometimento, principalmente com a história, com a memória do lugar, porque são vidas, são seres humanos, e investe-se tanto em concretaço, em capital material, e pouco, quase nada em material humano, intelectual, sabe? É o que está faltando. Nossa, que bacana. Né? Eu valorizo muito, Alisson, tu está dizendo essa questão, quando uma pessoa sabe quem ela é, acabou. Que é a questão da autoestima, entendeu? É a questão de você ter uma identidade formada, né? Então, nada vem e te pega, entendeu? Eu trabalhando com jovens nessa questão das drogas, eu vi muito isso, entendeu, Tiesco? As pessoas facilmente eram manipuladas e dominadas, entendeu? Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe nem quem ela é. Entendeu? Não sabe nem o sonho que ela pode projetar lá na frente, não tem perspectiva, entendeu? E eu vou te dizer uma coisa bem aqui, Alisson, eu vou te dizer uma coisa bem aqui para vocês. A escola hoje passou a ser a segunda família. Isso. E olhe lá se não for a primeira família. A primeira, Quinho, porque muitos desses alunos, a merenda da escola, se ele não tiver lá na merenda, ele não tem o que comer em casa. E tu quer que eu te diga uma coisa mais forte ainda? Muitas vezes ele não bebe nem de ter uma família. Exato. Entendeu? Ele projeta tudo isso na escola. A escola tem um papel fundamental. E todos nós, né, dentro desse processo, porque eu tive problemas sérios com droga, todo mundo sabe. Quantos de nós aqui nessa cidade, quantas famílias, né? São 15 anos, graças a Deus, Quinho. E a minha porta de entrada foi uma carreira de pó, não foi um baseado de maconha. A maconha foi a minha porta de saída, porque ela veio me ajudar no meu processo de desintoxicação, me dava sono, me dava fome. Quando me internei, que eu cheguei com a minha esposa e determinei, não fui para clínica nenhuma. Muitos recorrem da forma que querem, mas a forma que eu tive, que fiz o meu processo, foi doloroso, foi na carne também, como é para todo mundo, porque é dependência química. Sim. Tem que sair na urina, tem que sair no suor, tem que botar para inflar o pulmão, e tudo isso, hoje, graças a Deus, em virtude dessa atitude e dessa virada de chave que eu dei na minha vida, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Olha que legal. Comecei a praticar o esporte, nunca mais larguei. E minha filha já está aí, faixa azul, moleque faixa cinza, e todo mundo já numa vida, né, saudável. Muita gente não sabe, tu fez como o Valdir Soriano.
O Valdir Soriano, ele era viciado em cocaína, ele. Era. E ele teve que se trancar dentro do quarto dele, a mulher dele só abria a porta e jogava comida. Desse jeito, eu determinei, Chico, E foi um ele processo... mesmo se desintoxicou, ele mesmo se desintoxicou. Um negócio Determinando, forte. eu me tranquei em casa, mano, e falei assim, eu não vou sair daqui pra nada. Narrativas potentes, né? Meu amigo, minha amiga, não sai daí, esse é o Cruviano Universitária. Mensagens muito potentes e reflexivas para nossa vida, para nossa vivência, para o nosso aprendizado de ser gente, né? Gente humana com humanidade. Vamos terminar esse bloco com mais música, Alisson? Mais música. Por ali, basta você perceber que somos carne e osso, e minha febre vai te derreter. E por aqui, tudo que eu posso dizer pro mundo eu canto e toco, e faço umas canções pra te querer. Na hora do recreio nós dançamos para xará. Os dias vão passando com saber. Deixa eu ficar do teu lado, vamos olhar as estrelas, o nosso sonho dourado, nossa casinha de abelhas. Deixa eu ficar do teu lado, vamos olhar as estrelas, o nosso sonho dourado, nossa casinha de abelhas. Deixa eu ficar do teu lado. Deixa eu ficar do teu lado. Deixa eu ficar do teu lado. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. Buriti do campo, que prazer, Igarapé tão bom te conhecer. Boa Vista vai onde a vista vê, no verde do campo vi você. Correm mitos no vento, pedra de Macunaíma, voa meu pensamento sobre o Monte Roraima. Cidade do campo, beira-rio, estrela do norte do Brasil. Cidade do campo, entardecer, Boa Vista linda de se ver. Correm rios de tempo, águas de Pacaraima, montes em movimento, coração de Roraima. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo mais. Pura rotina, jazz, tocarei seu nome pra poder falar de amor. Correm rios de tempo, águas de Pacaraima, montes em movimento, coração de Roraima. E
voltamos com o Cruviano Universitária, meu amigo, minha amiga, o seu programa de cultura de Roraima. Alisson Christian, que lindeza a tua voz, hein? Essa é clássica. Obrigado. Nossa, essa música sempre me atravessa de uma maneira muito especial, porque foi a música que me fez conhecer e admirar o teu trabalho. Lembro, assim, eu bem mosquitinho, assim, lá no Pintolândia da vida, né? E aí ouvindo, enfim, você já muito dentro da cena da música roraimense, né? Então, nossa, é sempre uma viagem muito legal ouvir essa música. E que legal aqui, obrigado, Recreio professor. Musical. Lacerda, vamos pegar aqui. Esse aqui foi o panfleto que você entregou nas escolas? Esse aí foi a edição através do programa Rouanet Norte, que esse ano eu tive a felicidade de executar, Francisco, essas 23 escolas. Teve a Caixa Econômica como apoiadora, né? São 4 estatais apoiadoras desse programa, é a Caixa Econômica, o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, aí vem os Correios também, e a estatal que apoiou o Recreio foi a Caixa Econômica. Tivemos essa felicidade de, pela primeira vez na nossa história, gerir esse recurso, botar ele dentro de casa, trabalhar. E agora também estou executando, dado encerrado essa da Caixa Econômica, do programa Rouanet Norte, já estou atendendo através de uma emenda parlamentar o programa, o projeto Recreio Musical, atendendo EJA pela segunda vez na história, depois de 11 anos da primeira vez que esse projeto foi direcionado para esse público. O público da EJA ainda é mais carente de qualquer programação, e o Recreio Musical vem pela segunda vez nesse ano de 2025 atender capital e interior. Serão 36 escolas, já executei 50% desse projeto e até o final do ano eu estou aí com uma agenda lotada, graças a Deus, né, podendo dizer que esse ano talvez seja o ano mais extraordinário da minha vida. Legal. Em se tratando justamente de poder ter acesso, né, quando pensar que eu passei minha vida inteira vendendo CDzinho na Peixada, ali defendendo meu cachezinho de 300 conto na casa do colega, de um amigo, de quem for. E isso tudo, Francisco, para dizer, meu príncipe, que eu venho colhendo hoje o que eu já venho plantando há muitos anos. Sim, claro. Isso aqui não veio de mão beijada, não foi um político que, de repente, quis botar a emenda lá pelos lindos olhos do Alisson Christian. Não, não é. É trabalho, é um projeto sério que durante anos eu venho desenvolvendo e comecei ele 0800, de maneira, só pela atitude, como diz, pela emoção de estar ali. Eu venho fazendo esse projeto até hoje. E passei 9 anos ele dentro da Secretaria de Educação, meio que como um patinho feio. Era um cargo comissionado de R$800 que eu tinha, que a metade desse salário era a faculdade da minha esposa, que eu pagava. Nossa. E eu fazia esse projeto em cima de uma bizinha, aqui na capital. Ensino médio, depois fundamental, depois do fundamental médio, e ficava nessa, em cima de uma bizinha com uma caixa amplificada, o violão, sacolinha de cabo, de microfone, e ia-me embora para as escolas. Inúmeros relatórios de visita eu tenho em casa, a pilha guardado. Para ele poder ser o que ele é hoje, eu tive que dar o start lá atrás. Eu não cheguei sentando logo na janela, entendeu? Eu tive que ir lá para o rabo da fila. Então, quando pensarem qualquer coisa relacionada, principalmente em ver o Alisson Christian, graças a Deus, brilhando, a gente podendo ter acesso, oportunizando a gente fazer o que mais ama, porque para Deus eu não peço a fortuna que ela venha de maneira de mão beijada ou que me carreguem no colo, me oportuniza o trabalho e a saúde, que o resto eu corro atrás. Eu acho muito lindo o que você está dizendo, Alisson, porque me atravessa como artista, e falando disso, eu pensando, né, esse ano eu tive um projeto aprovado na PENAB para dar 7 oficinas de teatro em escolas da periferia. E aí, um colega meu fez uma fala do tipo, mas você não precisa disso. Eu fiquei pensando, tipo, nossa, eu fiz isso a minha vida inteira de graça, levando uma caixinha de som, às vezes na bicicleta, hoje, né, enfim, no meu transporte e tal. E aí, como a gente pensa nessa valorização do nosso trabalho, né? E aí, oficinas de teatro, muita gente me conhece. Quem vê close não vê corre, mano. Entendeu? É aquela ideia, né, Alisson, que muitas vezes o cara olha pra ti, te vê numa situação hoje que tu tá um pouco melhor, se for... Graças a Deus. E aí o cara diz assim, olha como o Alisson teve sorte. Trabalho, né? Como teve sorte esse cara, né? E não sabe injusto. Não sabe o processo que tu passou, toda a dificuldade, né, tia? Muitas vezes as pessoas olham assim...
e não tem aquela ideia de que a sorte, na verdade, é trabalho, né, irmão? Porque é tantas coisas em jogo, né? Quinho, vamos ouvir um pouco da narrativa aqui Bora. para inspirar os leitores Tá bom. a adquirir tua obra. Vou ler um trecho aqui para vocês, pequeno, né? Que é chamado Mad Max, né? No meu livro. O Mad Max muitos de vocês sabem, é baseado naquele filme do Mel Gibson, né? Que tem a trilogia, e tem um Mad Max novo agora, que eu me identifico demais com esse filme. Gosto muito desse filme, eu botei no livro, né? Que fala um pouco também aqui da minha história, né? Na página 105, que diz assim, vou ler só um parágrafo, tá bom? Eu sempre me comparava com aquele herói sobrevivente do filme chamado Mad Max. Filme que narra a história de um policial rodoviário chamado Mad Max, que perde toda a sua família assassinada por uma gangue de motoqueiros. Perde também os amigos, as pessoas que ele mais amava. Interpretado pelo autor Mel Gibson. No filme, o herói busca vingança, justiça numa terra devastada pelas gangues de motoqueiros. Cruéis, que na luta por combustível, era uma guerra por gasolina. Né? A terra foi devastada e todo mundo queria gasolina. E em sua busca utópica do paraíso, mesmo com seus traumas e decepções atormentando-se o dia e noite, perdeu também sua própria identidade pelas imposições. Sempre viveu solitariamente pelas estradas da vida, buscando conforto na sua alma, convivendo com tanta destruição e morte ao seu redor. Mesmo assim, conseguiu sobreviver pela vontade e talvez a misericórdia de Deus. Sempre acreditou em si próprio, para não depender de ninguém. Maravilhoso. Mad Max, me identifico com Mad Max. Maravilhoso. Está disponível nas livrarias aqui de Boa Vista? Tem algumas, tem na Livraria Boa Vista, tem. Na Livraria Boa Vista, mas é mais comigo mesmo, eu fico nos locais, né, abordo as pessoas, e aí a pessoa pode adquirir, né? Teve uma contribuição aqui, né, estou vendo Isso. Perim, Casa e Construção, né, e a Clínica Renal de Roraima. Seu Vitor Perim, através dele, né, ele deu uma ajuda no patrocínio do livro, e também a Ana Paula, que é da questão da clínica renal, né? Eles ajudaram de alguma forma, mas a maioria foi feito por recurso meu mesmo, né? Foi feito em Manaus isso aí, uma gráfica que tem lá chamada Crafisa, que aí nós conseguimos fazer esse material que está na sua mão aí. Nossa, bacana. Deu trabalho, né? E a capa, a capa, contracapa, diagramação, foi pelo publicitário Duarte. É um amigo meu, o cara é fera, ele que faz tudo isso aí, é autodidata ele. Bacana. E daqui, de Roraima, ele, o cara é bom, o cara é bom mesmo. Que bacana. Alisson, enfim, a Jennifer, né, atriz, a tua filha também, Rolê das Artes, né, e essa coisa toda, como é essa família de artistas, né? Como é que é essa dinâmica? Eu penso que a fruta não cai muito longe do pé, né? Sim. Porque, assim, o meu universo sempre foi de pensadores. Eu sempre fui um cara, desde criança, muito precoce, desde o meu surgimento como artista. Eu fui revelado com 13 anos num festival, interpretando canções do meu pai. Dentro desse universo, já partindo daí, já vem uma relação com a arte, com a música. As minhas amizades são as amizades dos meus filhos, haja vista que eles cresceram com Eliakim Rufino, com Neuber Uchoa, com Zeca Preto, Serginho Barros, Jorge Farias. Esse universo traz uma situação diferenciada para eles, porque tudo vira educação. E nós sempre investimos, eu e minha esposa, na expansividade dos nossos filhos, pessoas realmente comunicativas, que conversem e respeitem a todos. É básico isso. Porém, o fato de eu ser artista também ajuda bastante, né? Eu sempre vou estar levando uma boa música, boas discussões, boas pautas para dentro da minha casa. A gente discute juntos tudo, a conjuntura a respeito de tudo. Minha filha fala, meu pai ele tem só o ensino médio, mas ele me surpreende, porque muitas vezes eu toco num assunto que ele diz, ele já sabe. Como é que tu sabe disso? Eu falei, bom, conhecimentos gerais, a gente vai nessa, né, que é antenado, a gente sabe que tudo é um motivo para aprendizado. Até as coisas ruins devem ser
para o propósito positivo, né, que acontece. Então, eu sempre fui um cara voltado para a arte, sempre gostei, lancei discos, eles me acompanham nos meus shows, me ajudam a carregar minha caixa de som. Nossa. Então, é uma família de empreendedores culturais, porque aí a esposa é do teatro, ela é aquela índia merê-merê, né, do filme Agora Bem Aí, altamente famosa no Maranhão, no Pará, aí, com o Parazinho e o Maranhão. Eles fizeram esse filme e ela é super famosa lá, a índia merê-merê, e ela nunca foi para esses lugares, as pessoas esperando. Então, ela do teatro, minha filha também. Já a música, eles já são meio tímidos, porque eles não gostam de cantar na minha frente. Porque eles dizem que é uma humilhação cantar depois de mim. Imagina. Aí eles se inibem e tudo. Mas é isso, a gente sabe o que é uma boa literatura, uma boa música, bacana, um papo agradável. E a gente educa para isso, para serem seres humanos expansivos, abertos a todo conhecimento. E não tem como ser diferente, não. Filho de onça já nasce pintada, né? Maravilha! Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Cruviano Universitário de hoje tá acabando, minha gente. Eu quero agradecer demais aqui o Quinho Corrêa. Quinho, que vida potente. Quantos relatos aqui que imagino que tocarem as pessoas que estão assistindo o programa, ouvindo na rádio. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu axé aqui no nosso estúdio. Seja sempre bem-vindo a retornar para falar desse tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, o Alisson, é um amigo do coração, aí todo mundo junto. E que tenham mais debates sobre isso, né? Mas o tempo é tão curto, né? Quero que quando a gente entra aqui num debate, é tão gostoso, né? A gente falar abertamente para as pessoas, né? A gente também beber do conhecimento do Alisson, e tem uma história de vida, você também. Eu sempre aprendo, né? Maravilha. E a vida é um aprendizado, né? Aquele que deixou de aprender, deixou de viver. Nossa, maravilha. Alisson, quero lhe agradecer, meu amigo. Obrigado. Você é uma estrela, né? Não tenho nem o que dizer assim. Voz, pai, canta, presença. Te agradecer por essa entrega, obrigado, por esse axé, por essa paixão. Achei linda a fala manifesto que você fez aqui no primeiro bloco, né? Para falar dessa valorização dos artistas da terra. Então, muito obrigado por esse axé. Eu que te agradeço, Chico. Fico, acima de tudo, honrado de poder ter dividido esse momento com o Quinho, que é meu contemporâneo, amigo que ele é um pouquinho mais velho do que eu. Quando eu era adolescente, ele já era um pouco, assim, na juventude, isso faz diferença. Hoje não tem diferença, ele nunca foi diferente comigo, não que tenha tido antigamente, mas assim, eu sou mais novo que ele, e ele sempre me deu a moral de me reconhecer, de me cumprimentar, de bater um papo. Nossos encontros sempre foram muito produtivos, né, Quinho? Já visto os nossos stories, nossos vídeos, é papo realmente produtivo, e sempre que for para uma razão dessas, eu estou à disposição. Agradeço por ter me convidado para isso e pensar em mim como uma figura dessas. Hoje eu estou num momento que até o candidato que eu votei a deputado federal, eu fui lá na rede social, botei lá decepcionado, o cara foi no meu privado, né? Dizer que ele luta por mim, que ele luta por todos nós, que nada, mano, velho. Hoje eu estou numa situação em que vou até dizer, não vou dizer aqui no teu programa, mas pode ir lá nas minhas redes sociais, porque eu acho que é obrigação de todos nós. Se a gente votou no cara, cobra. Ele fez uma leseira, fala também, pelo menos para ver se ele sabe. E hoje em dia eu estou nessa, sabe? Eu penso que nós não devemos mais abrir e deixar de manifestar. É importante porque nós estamos num processo de construção da nossa sociedade para um propósito de uma sociedade melhor. E é isso. Eu penso que se eu puder colaborar, atrapalhar é que eu não vou, mas se eu votei, eu vou cobrar. Tá bom? Beleza. E é isso, minha gente. Muito axé para vocês. E vamos terminar com música. Bora, bora. Tomara que existam rosas vivas na tua cabeça. Tomara que exista som batendo no teu coração, e que esse canto possa agradar tua aldeia, pro teu povo ler poemas da janela. Tomara
que existam cores no teu pensamento. Tomara que exista madrugada no teu bocejo, e que seja verso cada esquina de onde mora, pra que a poesia se encalhe no refrão dessa canção, dessa canção, dessa canção, dessa canção. Abre a porta do quintal, podes entrar, sou frutas de vez no teu pomar. Toma logo esse açaí, mata a vontade, devora esses olhos castanhos do Pará. Devora esses olhos castanhos do Pará, dessa canção, dessa canção.